A paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos meditar em Marcos capítulo 9. Nós vamos ver vários itens que eu já gravei o vídeo com detalhes em Mateus capítulo 17 e 18, tá? Então eu vou dar só uma pincelada em cada tema, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso e eu quero que você assista até o final, porque Deus tem algo para falar contigo, com certeza. Nós vamos ver que passando 6 dias do que aconteceu no capítulo anterior, Jesus chama Pedro, Tiago e João e leva eles ao monte. E lá no monte acontece a transfiguração. Jesus é glorificado na frente deles. O corpo dele fica alvo como a neve, o seu rosto brilha mais que a luz do sol. E ali aparece Elias e Moisés representando a lei e os profetas. E Pedro fica muito feliz de estar ali, ele quer até construir tabernáculos para eles, né? Tendas. E o que acontece? Quando Pedro olha de novo, ele só vê Jesus. E Jesus pede para eles guardar aquilo em segredo. Então Jesus revelou a eles um segredo muito grande e disse para eles: só depois que o Filho do Homem ressuscitar, aí vocês podem contar. Nós vamos ver também que fala a respeito da vinda de Elias, que se tratava de quem? Que precisava vir Elias antes, né? Do Messias. E esse Elias era simbolizando João Batista. João Batista veio e ele disse: olha, realmente Elias veio e vocês fizeram o que quiseram com ele. Vocês o mataram, né? Então Jesus deixa claro ali que se tratava, quem preparou o caminho para ele foi João Batista. Em seguida, nós vamos ver que Jesus desce do monte. Quando ele chega lá, tem um pai que estava com o seu filho, que era jovem, né? Entre adolescente e jovem, que ele estava possesso de um espírito imundo. E a Bíblia fala que era um espírito mudo, que esse menino rangia os dentes, que esse menino era perturbado, que ele se lançava no fogo, se lançava na água. Acontecia... O demônio possuía ele de uma forma que torturava esse menino todos os dias. E Jesus pergunta ao pai: desde quando isso acontece? E o pai fala assim: desde a sua infância. Olha só, Jesus querendo entender o que acontecia com aquele garoto, buscando detalhes para saber com qual autoridade ele deveria agir. Quando o menino viu Jesus, ele logo se manifestou e começou a rolar, espumar a boca. E aí Jesus o repreendeu e falou assim: nunca mais torne a voltar para esse jovem. Olha a autoridade de Jesus sobre os demônios, sobre as potestades, né? Então Jesus, ele repreende aquele mal e o pai tinha falado: os seus discípulos não conseguiram expulsar. E em secreto, quando tudo terminou, a essa libertação, os discípulos perguntam: Senhor, por que nós não podemos, não tivemos autoridade para expulsar? E aí Jesus fala: tem casta de demônio que só sai com oração e jejum. Vocês não estavam preparados. Até quando estarei com vocês? Até quando sofrereis? Aqui Jesus nos ensina como expulsar isso da nossa vida ou da vida de alguém. Da nossa vida, que eu falo, de alguém dos nossos familiares que está passando por isso, sabe? Você tem que orar. Primeiro, a primeira palavra é oração e jejum. Se você estiver preparado, não vai ter demônio que vai ficar na sua frente, porque você vai ter a autoridade que vem de Deus. Não é porque você é bom, eu orei tantos dias, eu jejuei tantos dias, todos os demônios têm que me obedecer porque eu sou bom. Não, você não é nada. Mas quando você reconhece que você quer matar a sua carne para fortalecer o seu espírito e o Senhor reinar sobre a sua vida, ao ponto de você, na hora que você for lá repreender o demônio, você saber que não é você. É Jesus que está sobre a sua vida e ele tem que obedecer, porque o Senhor mora na sua vida. Mora dentro de você e você tem essa autoridade. Você está autorizado a repreender todo o mal, né? Nessa parte, no versículo 23, diz assim: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê.
Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda a minha falta de fé. Ele sabia que ele cria, mas era tão pequenininha a fé dele, mas Jesus não se importa com isso. Ele falou: se podes crer, tudo é possível que crê. E é o que Jesus diz para você nessa manhã. Você pode crer? Então, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é tudo. Então, creia que tudo é possível. Nós vamos ver que em seguida, Jesus ele prediz novamente sobre a sua morte. Fala para os discípulos, né? Que ele converia o filho do homem morrer e ressuscitar ao terceiro dia, mas os discípulos ainda não compreendiam essa palavra. E fala também que os discípulos ficavam discutindo entre si quem seria o maior no reino dos céus, e Jesus dá um grande ensinamento aí, fala que o maior tem que ser o menor. No reino dos céus é o contrário, aquele que quer ser o bambambam tem que servir, tem que ser o último. O reino dos céus é maravilhoso. Jesus ensina a tolerância e a caridade, por quê? Os discípulos perguntaram para ele: Senhor, tem algumas pessoas que estão expulsando em teu nome, que estão repreendendo demônios em teu nome, e a gente repreendeu eles porque eles não seguem o Senhor. E aí Jesus fala bem assim: aquele que não é contra mim, aquele que não é contra nós, é por nós. Então deixa eles fazerem, porque aquele que está realizando milagre em meu nome nunca falará mal de mim. Jesus e a sua sabedoria. Olha que coisa linda. E assim o reino dos céus ia expandido cada vez mais, né? A chegada das boas novas. Jesus, ele fala sobre os tropeços, que qualquer um que fizer tropeçar um desses pequeninos, que somos nós, os discípulos, melhor seria que tivesse amarrado uma corda no pescoço e lançado no fundo do mar, né? Então, que a gente não seja tropeço para ninguém, que a gente possa ajudar as pessoas, que nem aqui fala, aquele que der apenas um copo d'água, esse eu garanto para vocês que não perderá o seu galardão. Quer dizer, aquele que contribui para o reino de alguma maneira, o Senhor vai abençoar, não vai esquecer, né, o que você fez. E no final vai falar sobre os discípulos e o sal da terra, né? Que nós devemos ser como o sal da terra, não insípidos, porque quando o sal fica insípido, ele perde o sabor. E nós não podemos perder o nosso sabor. Nós precisamos fazer o sabor nessa terra que é insípida, entende isso? Você é a diferença, você é a luz. Onde você estiver, você tem que brilhar. Onde você estiver, você tem que salgar com o fogo do Espírito Santo que está sobre a sua vida. As pessoas têm que olhar para você e reconhecer: ali vai um homem, uma mulher de Deus, pela misericórdia de Deus, não é porque você é bom, mas porque o brilho do Espírito Santo é sobre você. Que você seja abençoado em nome de Jesus.